Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Juliana, estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos trabalhar potência com expoente fracionário. Segura aí, o que você me diz? O expoente racional. O expoente vai ser uma fração, tá bom para você? Você vai ver que é bem tranquilo. Vamos lá desenvolver esse negócio? Então nós vamos relembrar algumas propriedades de potência, sim, precisamos delas. E aprender sobre a potência com o expoente racional. Então, o expoente vai estar na forma fracionária, ok? Uma fração como expoente. Mas respira aí que nós já vamos descascar esse abacaxi bem descascado, tá bom? Primeiro, você lembra o que é um número racional? O número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Resumindo para você, o que tem de diferente nesse grupo, nesse conjunto numérico? Decimais fracionários, ok? Tem os inteiros, positivos, negativos, mas de diferente tem os decimais e os fracionários, as frações. E o que será que acontece quando esse número racional está no expoente? Ou seja, quando eu tenho uma fração no expoente. Respira aí, vamos lá. Gente, ao longo da sua vida na escola, sua vida acadêmica, você vai se deparar com alguns números desse jeito aqui, ó. Eles são bem bonitos, né? Olha aqui, ó. 0,027 elevado a 1/3. Professor, o que é isso? 16 elevado a 1,25. 4 elevado a meio, ou 0,5, né? 27 elevado a uma dízima periódica, 0,333. O que será tudo isso, hein? Respira fundo aí. Vamos lá ver? Nós temos como simplificar essas expressões aqui, ó. Do jeito que elas estão, são meio complicadas de trabalhar. Mas a gente vai manipulando, vai mexendo um pouquinho, até que a gente deixa de um jeito bem tranquilo e bem fácil de operar, de fazer contas com elas, tá bom? Então vamos lá, ó, lembrar algumas expressões. 10 ao quadrado. O que é 10 ao quadrado? 10 vezes 10, que é 100, ok? O que seria 6 elevado a menos 1? Então vamos relembrar. O que acontece quando eu tenho um expoente negativo? Significa que eu estou querendo calcular, determinar a potência do inverso da base. Professora, por que ele já não escreve o inverso da base? Pois é, uma boa pergunta. É porque aparece, gente, os expoentes negativos e a gente tem que saber lidar com eles. Então, ó, eu pego a base e inverto. 6, o inverso de 6 vai ficar 1/6. Elevado a 1 positivo daí. Mas o 1 não precisa colocar, né, ele mesmo. E qualquer número elevado a 0 é 1. Precisamos lembrar disso, ok? Então, lembrar dessas formas aí, vamos usar elas para calcular expressões um pouquinho mais rápida, tá bom? Eu posso utilizar elas em outras situações. Vamos lá ver um pouquinho elas? Como que a gente faz isso? Propriedades, gente. São as propriedades. As regras, elas vão auxiliar, vão agilizar os cálculos, vão tornar um pouco mais fácil, tá? Então, vamos lembrar as propriedades. A elevado a n. O que significa? Significa que a base se repete n vezes. Então, eu tenho n fatores iguais a a, certo? A elevado a menos n é aquilo que a gente acabou de conversar. Ele quer a potência do inverso da base. O inverso é trocar numerador com denominador. Então, o a vai para baixo e o 1 que está aqui embaixo como denominador vai para cima como numerador. E ambos ficam elevado a n, né? Só que 1 elevado a n... 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1 milhão de vezes. Vai dar o próprio 1. Então, por isso que ele colocou só o expoente n no denominador. E qualquer número elevado a 0 é 1, ok? Isso por definição. Então, vamos relembrar isso e vamos aplicar nesse exercício agora? O que nós temos aqui, ó? Aplique as propriedades e simplifique as expressões. Então, eu vou dar um tempinho para você copiar e resolver, porque é bem tranquilinho, tá bom? E eu já volto para a gente corrigir.
Conseguiu aplicar a propriedade e simplificar essas expressões? Vamos devagar, bem tranquilos, tá bom? Então vamos lá. A letra A. 5 elevado a 0 e elevado a menos 27. Então, quando eu tenho uma base com dois expoentes, o que a gente faz? Multiplica os dois expoentes. Então, 0 vezes 27 vai dar 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. Então, ficou muito simples a primeira, né? Letra B. Menos 3 elevado a menos 4. Então, cuidado com esse monte de sinal negativo aí. O sinal negativo no expoente significa que ele quer o inverso da base. Então, em vez de usar menos 3, nós vamos inverter, nós vamos usar menos 1/3. Repare que o sinal negativo continuou ali, tá bom? Quando a gente determina o oposto de um número, não muda o sinal. Troca numerador e denominador de lugar apenas. E o expoente fica positivo. Base negativa, expoente par, dá sempre mais. 1 vezes 1 vezes 1, 1. E o 3? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Ficou simples também. E a letra C? 4/7 elevado a menos 2. O expoente é negativo, então eu tenho que inverter a base. Então a base era 4/7, vai ficar 7/4. E o expoente de negativo vira positivo. 7/4 elevado ao quadrado é 7/4 vezes 7/4. 7 vezes 7, 49. 4 vezes 4, 16. Por favor, não vá me fazer 7 vezes 2, que é 14, ok? É potência, é a base vezes ela mesma, ok? Feito esse? Muito bem. O que fazer com expressões na forma A elevado a m sobre n? Opa, agora sim eu tenho um expoente fracionário. Como que eu vou resolver esse negócio? Vamos novamente aplicar uma propriedade de potência, ok? Propriedade, como eu falei, são regras que vão nos ajudar e nos auxiliar. Então, olha como é que fica a propriedade. A elevado a m sobre n vai virar uma raiz, ok? A base continua a mesma. O numerador, ele é expoente da base. E o denominador vai ser o radicando, vai ser o índice da raiz, ok? Então, o A pode ser um número real, positivo, tá bom? M é inteiro e N também, só que N não pode ser o zero, porque não existe divisão por zero, ok? Não entendi muito bem ainda. Então, vamos lá entender. Por que a propriedade é desse jeito? Primeiro, vamos entender isso e depois eu mostro alguns exemplos para você. Então, vamos entender por que esse formato se transforma numa raiz. Ó, vamos considerar um número real y. De que jeito? O y é 2 elevado a 3/4. Então, eu peguei um exemplo com o expoente fracionário. Se elevarmos os dois membros à quarta potência, teremos. Então, eu elevo tanto o y à quarta, quanto esse cara à quarta, ok? Y à quarta eu mantenho. Quando eu tenho uma base, dois expoentes, a gente multiplica. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3. Então, eu tenho y à quarta igual a 2 ao cubo. Guarda essa informação aí, ó. Se considerarmos um número real x, um segundo exemplo, o x é raiz quarta de 2 ao cubo, tá bom? Proposital, é parecido com o outro, né? Elevando os dois membros à quarta potência de novo, o que eu vou ter? Eu vou elevar a quarta potência, x à quarta, elevo a quarta potência aqui. Então, o que aconteceu? 2 elevado a 12. Então, como é que vai ficar esse negócio? 2 elevado a 12 dentro de uma raiz quarta vai ficar 2 elevado ao cubo. Então, x à quarta é 2 ao cubo. Mas o resultado anterior também não tinha dado 2 ao cubo? Tinha. Olha aqui o que temos, ó. X à quarta é igual a 2 ao cubo. E y à quarta também é igual a 2 ao cubo. Então, eu tenho que x igual a y. Lembra que o x é a raiz e o y era aquela potência com expoente com expoente fracionário? As duas coisas são iguais, ok?
Então, isso sempre vai acontecer, ó. Olha o exemplo numérico. Então, 2 elevado a 3/4, você escreve uma raiz, mantém a base, o numerador vem correndo e vira o expoente da base e o denominador vira o índice da raiz. Olha esse segundo exemplo. Raiz quinta de 2 elevado a 20. Então, eu tenho a base, agora é o contrário, ó, estou vindo de trás para frente aplicando a propriedade. O expoente vira o numerador e o índice da raiz o denominador. Só que 20 dividido por 5 é 4 e 2 elevado à quarta potência eu sei resolver. Então, olha como aplicando fica mais simples. Fica, né? Alguns termos de repente não, ó, mas alguns termos ficam bem simplesinhos da gente resolver. Falando nisso, vamos praticar? Eu vou dar um tempinho para você tentar fazer isso aqui e vai conseguir, tá bom? E eu já volto para corrigir. Conseguiu aplicar aqui?
Vamos ver como é que fica? Olha lá, raiz cúbica de 10 à quarta. Então, você mantém a base, o expoente vira o numerador e o índice vira o denominador. Acabou. Esse aqui mantém a base, o expoente aqui vira o numerador e o índice da raiz o denominador. Só que aqui 12 dividido por 3 é 4. 10 elevado à quarta potência é 10.000. E esse aqui mantém a base que é 2. 30 é o expoente, vira o numerador, 6 vem para cá como denominador. 30 dá para dividir, né? 30 por 6 dá 5. 2 elevado à quinta potência, 2 vezes 2 é 32, ok? Viu como fica fácil quando a gente trata com exemplos numéricos? Agora eu vou te dar o contrário para você praticar, tá bom? Nós vamos te dar a base com expoente fracionário e você vai transformar em raiz, tá bom? Eu vou dar um tempinho e já volto. Agora a gente vai aplicar a propriedade de trás para frente, porque ela vale dos dois lados, ok? Então vamos lá. Como é que vai ficar esse negócio aqui? Preciso transformar em raiz. Então eu vou transformar esse expoente fracionário, é fração, o expoente vira uma raiz. Então repete o 7, o 2 que é o expoente vira o 2 que é o numerador vira o expoente e 3 é o índice. Só que aqui o número eu posso resolver, né? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, raiz cúbica de 49. Letra B é expoente, então vai virar uma raiz. Então mantém a base que é 5, o numerador vai virar o expoente e o denominador o índice. Então vai ficar raiz quinta de 5. E essa última mantém a base que é 8, o numerador vira o expoente da base e o denominador vira o índice da raiz. 8 elevado ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8, 512. Raiz quarta de 512.
Dá para calcular a raiz quarta de 512? Dá sim. Olha lá, a gente pode fatorar. Ó. Fatorar e dividir pelos números primos. No caso ali só o 2. Ó. Então eu dividi por 2 deu 256, divido por 2 dá 128, divido por 2, 64 e vai dividindo, ok? Como é uma raiz quarta, eu preciso agrupar os números de 4 em 4. Então eu tenho 4 aqui, mais 4 aqui e 1 que ficou sozinho. Então, na verdade, raiz quarta de 512 é 2 elevado à quarta, que é esse primeiro bloco, 2 elevado à quarta, que é o segundo bloco, e esse 2 que está sozinho. Então, o que acontece com esses expoentes que têm o mesmo índice da raiz? Você simplifica e tira para fora. Então, ó, tira esse 2 para fora, tira esse outro 2 para fora, e esse coitadinho que ficou sozinho, fica lá, tá bom? 2 vezes 2, 4. Então, raiz quarta de 512 é 4 vezes raiz quarta de 2. Ficou bem menor os números para serem trabalhados quando a gente fatora, ok? Então, quando aparecer uma raiz grande, você pode fatorar e dar uma diminuída no número, tá bom? Então, o que nós vimos nessa aula, gente? Como resolver expressões onde há potências com expoente fracionário. Então, tem fração no expoente, ele vai virar raiz. O numerador vira o expoente, o denominador vira índice. E se for o contrário, também vale, tá bom? De lá para cá. Então, um exemplo, ó, mantém a base 5, 2 vira o numerador, 3 vira o índice da raiz, ok? Espero que você tenha entendido como usar essa propriedade quando nós temos uma potência cujo expoente é uma fração, ok? Nos vemos na próxima aula e até mais!